Queridos irmãos e irmãs, o Senhor vos dê a paz. Depois de um período aí de alguns dias na Cidade Santa de Jerusalém, o nosso programa na Escola dos Apóstolos volta para a sua própria origem eterna, que é a Ilha do Chipre. Sim, a ilha de São Barnabé, onde passou São Paulo, onde hoje sou bispo, servindo este povo de Deus maravilhoso dessa ilha. Cada dia mais eu estou apaixonando pelo meu povo grego, também tantos imigrantes de diversas nações. Estamos aqui vivendo esta beleza da missão na Ilha do Chipre. Sim, nós temos na Ilha do Chipre a experiência de tantas culturas. Temos na Ilha do Chipre filipinos, temos na Ilha do Chipre irmãos e irmãs do Sri Lanka, da Índia, do Paquistão, e temos também italianos, ingleses, irlandeses, espanhóis. Aqui é uma riqueza. Por isso, nesta Ilha do Chipre, nós queremos falar de um evangelho que se encultura. O tema do nosso programa de hoje é a enculturação do Evangelho. E assim vamos crescer nesta Escola dos Apóstolos, aprendendo e crescendo neste tema tão importante, que é o anúncio do Evangelho a todos os povos. Anúncio do Evangelho e anúncio da boa nova de Jesus Cristo, do seu Evangelho, aos povos do mundo inteiro. E a pergunta: o que é enculturação do Evangelho? Esse tema é muito atual, queridos irmãos e irmãs. Nós necessitamos crescer neste tema da enculturação, porque o Evangelho que vem anunciado aos povos, mas nós não queremos que os povos, quem recebe o anúncio do Evangelho, perda a sua liberdade, a sua originalidade. Mas como viver esta enculturação? Por isso, é importante escutar a Igreja, escutar o Pontifício Conselho para a Cultura, que deixou um documento muito interessante, um documento sobre fé e enculturação. Gostaria de ler e comentar com vocês. O número 11 diz assim: o processo de enculturação pode ser definido como o esforço da Igreja para fazer penetrar a mensagem de Cristo num determinado ambiente sociocultural, chamando-os a crescer segundo todos os seus valores, quando estes são conciliáveis com o Evangelho. O termo enculturação inclui a ideia de crescimento, de enriquecimento mútuo de pessoas e grupos, dado o fato do encontro do Evangelho com o ambiente social. Por isso é interessante entender que a enculturação do Evangelho não é uma aculturação. Não quer dizer que nós temos podemos dizer, aculturação quando são duas culturas que se encontram, né? Então vamos ver as duas culturas que vão aí se entenderem. Não podemos entender assim o anúncio do Evangelho. O anúncio do Evangelho não é a aculturação, mas sim enculturação, aonde a cultura ela se apropria dos valores do Evangelho e o missionário e a Igreja ajuda esta cultura a crescer. Certamente, com os valores que já existem, por exemplo, a fidelidade, o amor entre as pessoas. Podemos imaginar povos que não conhecem o Evangelho, mas têm valores naturais, como a fidelidade, como o amor, a reciprocidade. Tudo isso vem, então, são irmãos chamados com estes dons a crescerem. Porém, tem também um aspecto do Evangelho que também evangeliza a cultura. Quer dizer, cultura, se temos algo que não é compatível com o Evangelho, é chamado a assimilar esses valores como crescimento para o melhor. Por isso o Evangelho e o evangelizador, podemos dizer, no concreto,
A igreja, quando chega em uma comunidade ou quando está acolhendo, como aqui no Chipre, diversas culturas, porque é o contrário. Muitas vezes nós imaginamos a igreja que vai, e aqui eu tenho na minha realidade do Chipre, a igreja que chega, irmãos das Filipinas, da Índia, da África, de muitos países, países da África, que chegam aqui. Por isso, o que nós vivemos? É uma inculturação do Evangelho, sim, aonde todos somos chamados a crescer na santidade, no amor, no anúncio de Cristo. Eu digo porque tem muita confusão por aí. Nós imaginamos que a inculturação é como deixar de ser evangelho para assumir totalmente uma outra cultura, mudando somente a capa, como alguém pode dizer assim. Não é isto. Ou deixando que cada cultura seja a sua própria cultura. Atenção, o crescimento, os valores das culturas, dos povos que acolhem o Evangelho, no bem que tem, no crescimento, e os valores do Evangelho que vem anunciado como boa nova, como novidade, como salvação para quem o acolhe. Por isso o Evangelho é sempre atual, o Evangelho é sempre para a palavra que salva, o Evangelho é sempre palavra que encontra, porque a palavra, queridos irmãos e irmãs, a palavra é o próprio Senhor Jesus que chega no coração de quem acolhe e escuta. E a pergunta: a Igreja Católica é aberta a todos os povos e culturas? Queridos, temos que amar a Igreja Católica. Eu sou um bispo da Igreja Católica, mas posso dizer, cada vez mais que eu conheci também mesmo as outras religiões, eu sou mais convicto do amor pela Igreja Católica. A Igreja Católica tem uma humanidade. A Igreja Católica é uma especialista em humanidade e respeito. Se nós vamos ver em toda a história da Igreja Católica, tiveram momentos de grandes dificuldades, aonde qualquer missionário ou qualquer cultura, podemos dizer, de missionários que levaram o Evangelho, não tinham entendido bem. E é muito bonito que São João Paulo II pediu perdão, aonde a igreja errou neste anúncio missionário. Mas a Igreja Católica, sim, é aberta a todos os povos. A Igreja Católica é aberta a todos os povos. Por quê? Porque a Igreja de Cristo nasce com o anúncio paulino. Nasce com o anúncio paulino. São Paulo é, podemos dizer, o ícone desta abertura aos povos. Imaginamos que a igreja nasce no núcleo judeu-cristão. É interessante porque nós temos os apóstolos, todos os judeus cristãos que podemos dizer, faziam parte da primeira comunidade. São Paulo também judeu, praticante. E é o momento que São Paulo sente no seu coração este anúncio daquela, podemos dizer, genuinidade do Evangelho de Jesus Cristo, que não era permanecer ali, podemos dizer, fechados no mundo judaico-cristão. Ide, anunciai. São Paulo entendeu no seu coração e São Pedro confirma e também vai a Roma este anúncio, ide por todo o mundo, Certamente o mundo que se entendia no tempo da Palestina, no tempo de qual era o mundo? E São Paulo se torna o apóstolo das naves, de viajar, de chegar a povos aqui da Grécia, da Mesopotâmia, e São Paulo em toda a Ásia, ele vai encontrando comunidades, hoje o que é chamada Europa, e São Paulo encontra comunidades, e São Paulo encontra as comunidades judaico, que eram comunidades de judeus, e o anúncio a todos. Por isso a igreja nasce com esse anúncio missionário, com esta abertura a todos os povos. E se torna então uma especialista em respeito, uma especialista em educação, uma especialista também em valorizar o homem. Aonde chega a Igreja Católica, chegam também
os meios humanos para ajudar as comunidades, para ajudar o povo de Deus com a saúde, com a educação. Por isso, sim, a Igreja Católica é aberta a todos os povos e culturas. E todas as culturas vêm assim, podemos dizer, amadas no seio da Igreja Católica, com todas as suas expressões. Eu gosto muito de ver as expressões dos presépios, né? No tempo do Natal, nós vamos ver as exposições dos presépios. Eu gosto muito de uma exposição dos presépios que tem lá no Largo São Francisco, em São Paulo, feito pelos franciscanos, e também no Largo da Carioca, lá no Rio de Janeiro. É muito interessante a exposição dos presépios, porque eles recolhem presépios do mundo inteiro. E ali nós temos o presépio onde Jesus, né, vem visto com a face, os semblantes dos orientais, dos africanos, também de outras nacionalidades, culturas e raças. E assim nós vemos que esse Jesus que se encarna no menino de Belém, se encarna na simplicidade da gruta de Belém, se estende em todas as culturas. Por isso vamos aí lembrar que cada cultura tem a sua beleza, cada raça tem a sua beleza. Sim, racismo e cristianismo são incompatíveis. Eu fico muito triste porque encontramos muitas vezes racismo dentro da igreja, né? Dizendo a cor das pessoas, o jeito, de onde vem, qual é a base social, econômica também. Racismo e cristianismo são incompatíveis, porque Deus se encarna, sim, nesta humanidade ferida pelo pecado, mas amada pelo Senhor. Toda cultura é amada e respeitada, e cada cultura tem a sua beleza, e cada cultura também tem é chamada a fazer os seus passos de crescimento e também de acolhida desta verdade que salva, que é Jesus Cristo. Bem, uma pergunta muito prática. Então aí, atentos, irmãos e irmãs, para esta pergunta e para a resposta. Espero de não ser polêmico aí na resposta, mas vamos lá. Como discernir o que é verdadeiro e bom nas culturas do que é contrária à pureza do Evangelho? Então, o querido e presente bispo, o Dom Frei Bruno, como vocês chamam aí no Brasil e em Portugal. Muito bem, o Dom Frei Bruno. O Dom Frei Bruno vai tentar responder com a sua experiência de vida, porque aqui é muito importante. Eu vivi em toda a minha vida em comunidade internacional. Eu vivi num período com 34 nacionalidades diferentes em Jerusalém. Morei com frades, sacerdotes, uma vez de 34, mas chegamos um tempo de sermos 40 nacionalidades diferentes. Vocês podem imaginar todos esses homens aí, algumas religiosas, mulheres e também leigos que estavam em Jerusalém, de diferentes culturas. Todos em Jerusalém, por quem? Por Cristo. Interessante, né? Todos aí na Terra Santa, por quem? Por Jesus. Todos deixando a sua própria cultura, a sua própria terra, para ir em encontro podemos dizer, à igreja nascente de Jerusalém, para sermos educados por ela. Isso é muito interessante. Eu tive essa experiência. Por isso, para discernir o que é cultura, o que é contrário à pureza do Evangelho, certamente o discernimento de não ser o dono da verdade. O que acontece? O que é ser cultura, muitas vezes se torna uma identidade que não dá espaço ao outro, que não dá espaço para Cristo. Por isso é o discernir, tendo como base a própria pureza do Evangelho, não a tua cultura de base. Por isso, isto é o primeiro discernimento. Por isso que o exemplo do Evangelho é contrária à cultura de guerra. Então vou dizer algumas vezes que eu escutei de alguns que queriam, por exemplo, defender as guerras, defender armas de fogo como violência, não como autodefesa.
Então aí não, mas a minha cultura é uma cultura, podemos dizer, militar, né? Onde meus povos eram já guerreiros, por isso a luta, a guerra, o matar, o ser mais forte é a minha cultura. Eu ouvi muito isso. Então a cultura da guerra, não, é contrária aos valores do Evangelho. A violência, você não pode imaginar uma cultura que seja como base a violência. Não, mas na minha cultura, não vou dizer aqui nomes, tá bom, queridos irmãos e irmãs, para não ofender algumas culturas, mas vocês vão discernindo de onde eu estou falando. Mas então, tem cultura que diz, não, a nossa cultura é uma cultura de guerra, nós somos os guerreiros, fomos os guerreiros, e iniciamos a falar de pessoas dos antepassados, das guerras passadas. Então, o Evangelho é o Evangelho de justiça, de paz e amor. O nosso Rei, o Senhor Jesus Cristo, tem uma coroa de espinho e tem como trono a cruz. Este é o valor supremo do Evangelho, o dar a vida, o morrer pelo irmão, o morrer por Cristo, o morrer e amar a sua igreja. Por isso, essa cultura necessita, quando estamos neste ponto de defender uma cultura de violência, a necessidade de acolher o valor do Evangelho. Outra forma, podemos dizer, que podemos encontrar, eu falo da minha experiência, que são as culturas que eu tive perto, aonde o anúncio do Evangelho era proposto. O machismo. Me lembro, eu não vou dizer a nacionalidade, né? Mas queridos que querem informação comigo para ser franciscano, um dia um irmão disse uma coisa muito interessante. Ele falou a nós, eu não vou lavar pratos com os frades, porque na minha cultura, homem não lava pratos, homem não limpa, né? E então é o momento que, com caridade, nós dizemos, muito bem, cultura machista é incompatível com o Evangelho. Então, se você é machista, você precisa se apropriar do dom do Evangelho. Por exemplo, se você em casa não ajuda a tua esposa, se você em casa não ajuda nos deveres de casa, não é incompatível com o Evangelho. O machismo, que eu diria até cafona, né? Porque hoje nós temos que falar realmente em um outro nível de relação familiar. Por isso, agressão machista, né? Ou muitas vezes feminismo, né? O feminismo exagerado, aonde quase se coloca um feminismo, que é uma ideologia, na frente do valor do Evangelho. Não dá. Culturas assim precisam ser realmente convertidas ao Evangelho. O individualismo. Na minha cultura, somos muito individualistas, né? Eu não vou dizer de onde estou falando, mas encontramos pessoas assim, no que foi a minha experiência de viver na Terra Santa com tantas culturas. Por isso, como missionário hoje, quando eu tive a experiência de ser missionário, levando em alguns países árabes, e hoje aqui no mundo grego do sul do Chipre, em um mundo turco do norte do Chipre, estamos aqui levando o Evangelho, respeitando, mas dizendo muitas vezes que alguns pontos da cultura grega, posso dizer daqui onde eu vivo, e da cultura turca, são incompatíveis com o Evangelho. E assim, muitas vezes não somos compreendidos, muitas vezes não somos amados quando nós dizemos a verdade, mas sim, inculturação, sim, levar o Evangelho, mas as culturas precisam se apropriar dos valores supremos do Evangelho. Defender a vida, defender os mais frágeis, dar a vida, levar a plenitude de vida. Estes valores, o Evangelho evangeliza. Qual a diferença entre unidade
e uniformidade. Vamos lá. Unidade, que é um dom do Espírito. A unidade é um dom do Espírito Santo, onde nós vamos ter unidade dos carismas. Não somos iguais, não fazemos todas as mesmas coisas, não todos temos as mesmas aptidões, não todos temos aquelas virtudes mais fortes. Alguns têm mais, podemos dizer, aquela facilidade de ver uma virtude e outros têm mais dificuldades. Mas toda esta luta aí na unidade de sermos irmãos, batizados, membros do corpo de Cristo. Já a uniformidade seria comportar-se de uma maneira regular, com as mesmas ideias, tendo sempre as mesmas opiniões. Por isso, a uniformidade necessária em alguns momentos, como no mundo militar, ou mesmo quando nós estamos numa vida comum, precisamos de uma uniformidade. Por exemplo, o hábito das religiosas, o hábito dos religiosos. Temos uma uniformidade, também uma base naquilo que são os usos, as coisas, né? Não pode ter numa comunidade necessita uma pequena uniformidade. Por exemplo, não pode ter um religioso com um Rolex e um outro, né, que não tem nenhum sapato para colocar no pé. Então, a uniformidade é necessária. Porém, na vida comunitária, a uniformidade, que pode ser um meio aí para vivermos melhor a nossa vida comunitária, mas na igreja, o dom da unidade, que vai além de ter os mesmos pensamentos, além de todos sabemos fazer as mesmas coisas. Eu gosto muito do exemplo do meu fundador, São Francisco de Assis. São Francisco, que viveu aí no ano 1200, no período medieval, né? São Francisco viveu em um período que a igreja vivia muitas dificuldades. Mas São Francisco soube responder ao seu tempo às necessidades da igreja. E ele encontrou na fraternidade, quer dizer, no ser irmãos, responder às dificuldades da igreja. E nasceu a minha ordem, a ordem franciscana. Mas é interessante, São Francisco ele era um grande pedagogo, era um homem de uma grande profundidade humana, de respeito e também de grande santidade. Mas quando São Francisco perguntaram para São Francisco, quem é o frade menor perfeito? Quem é o melhor frade menor? E São Francisco iniciou a responder citando a virtude de cada frade. Aí ele começou a dizer a humildade de Junípero, a força física do João, e começou a citar todos os freis, dizendo a virtude que eles tinham. Porque a perfeição está na unidade dos carismas. Por isso, vou dizer uma frase muito importante. Sim, nós temos que pregar pelo carisma da unidade, não pela unidade dos carismas. Porque eu encontrei pessoas que pensam de saber tudo e querem fazer tudo. E pensam serem melhores fazendo tudo sozinho. Eu sei fazer, eu sei fazer, eu sei fazer, eu fazer. Não! Vamos rezar pelo carisma da unidade. E para você, eu não desejo a unidade dos carismas. Eu desejo que aquilo que você sabe fazer, você coloque em comum. E assim nós vivemos a beleza da fraternidade, a beleza dos sermos irmãos, em comunidade, na igreja, nas comunidades paroquiais, religiosas, comunidades de vida, entre nós bispos, cada um diferente, porém todos buscando a unidade. E rezando com esta palavra que nos unifica, que nos transforma, que nos ajuda a apropriar-nos desta palavra realmente que salva. A palavra de Deus de Gálatas 5, capítulo 13. Sim, irmãos, fostes chamados para a liberdade. Porém, não façais da liberdade um pretexto para servirdes a carne. Pelo contrário, fazei-vos servos uns dos outros pelo amor, pois toda lei se resume neste único mandamento.
Amarás o teu próximo como a ti mesmo. E aí, lembrando dos irmãos e irmãs que escreveram para o nosso programa. Que bênção aprender com o Senhor, Dom Bruno. Gratidão a Deus e ao Senhor. Escreve a Luciene Paiva Ribeiro. Cheio de sabedoria do alto. Obrigada, Dom Bruno, sempre em minhas orações. Escreve a Fátima Toledo. Envie os seus pedidos de oração para o e-mail na escoladosapóstolos@cançãonova.com ou pelo nosso Instagram CN Terra Santa. Faça parte da missão evangelizadora da Canção Nova. Seja um sócio. Acesse clube.cançãonova.com. E vamos invocar o Espírito Santo. Vinde, Espírito Criador, a nossa alma visitai e enchei os corações com vossos dons celestiais. Vós sois chamado intercessor de Deus excelso, dom sem par, a fonte viva, o fogo, o amor, a unção divina e salutar. Sois o doador dos 7 dons e sois poder na mão do Pai, por Ele prometido a nós, por nós seus feitos proclamai. A nossa mente iluminai, os corações enchei de amor, nossa fraqueza encorajai, qual força eterna e protetor. Nosso inimigo repeli, e concedei-nos a vossa paz, se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Ao Pai e ao Filho Salvador, por vós possamos conhecer, que procedeis do seu amor, fazei-nos sempre firmes crer. Amém. O Senhor esteja convosco, vos abençoe Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Esperamos todos vocês na próxima semana, aqui no nosso programa, na Escola dos Apóstolos, com São Paulo e São Barnabé, que te ajuda a crescer na fé.